é melhor que tudo. Então, nesse momento, meu amado, feche seus olhos onde você estiver, erga suas mãos se você quiser. Eu gostaria que você fluísse agora na presença do Espírito Santo. Eu gostaria que você agora se enchesse da presença de Jesus. Oh Deus, nós desejamos mais a sua presença, Espírito Santo. Agora sobre cada lar eu peço que o Senhor toque. Eu peço que sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada pessoa que está nessa live, seja tocada agora pelo teu Espírito Santo. Ó flua, Espírito Santo de Deus. Ó flua glorioso agora. Enche os nossos corações. Nós queremos queimar por Ti nessa noite, Jesus. Então enche-nos. Traz uma revelação ao nosso coração. Traga uma palavra rema à nossa vida. Enche-nos, toque-nos com Teu Espírito. Toque-nos, ó Pai amado, agora. Nós abrimos o nosso coração. Ó Pai amado, pode entrar. Oh, pode fazer a obra. Pode liberar a Tua presença sobre as nossas vidas. Nós queremos mais, Jesus. Nós desejamos mais, Jesus. Então nessa noite, toca-nos, Espírito Santo. Toca-nos nessa hora. Pois não há nada que nós desejamos neste momento mais do que o toque do Teu Espírito Santo. Oh, aleluia. Se você tem línguas estranhas, amado, comece a fluir em línguas aí onde você estiver. Oh, o Senhor já não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos de homens, mas Ele habita no seu coração. Você é o templo do Espírito Santo, você é a morada de Deus. E nesse momento eu quero que você flua na presença dEle. Oh, rabababaê, rerebabaxê. Oh, glorioso Senhor. Nós queremos mais. Flua, aleluia. Flua, glorioso. Flua, maravilhoso. Flua, Espírito Santo de Deus. Oh, nós queremos mais. Se você deseja mais, amado, se enche agora. Não ligue para o que seus vizinhos vão pensar, o que a sua família vai dizer. Mas eu peço que você se encha totalmente da presença dEle, do Jesus Cristo vivo. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você puder, por um minuto agora, só agradecer a Jesus. Agradeça a Ele neste momento. Se você puder, por um instante, agradecer a Jesus, agradeça a Ele neste momento. Ó Deus, nós Te louvamos, Te engrandecemos por mais esse dia. Nós Te engrandecemos, ó Pai, Te louvamos por esse dia que o Senhor fez. Nós Te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E porque nós sabemos, ó Pai, que nós temos vida eterna junto a Ti. Nós sabemos, ó Deus, que nós temos uma pedra, a rocha inabalável, Jesus Cristo, Senhor dos exércitos. Nós Te agradecemos por tudo isso neste momento. Nós Te agradecemos pelas nossas famílias. Nós Te agradecemos, ó Pai, pelos nossos trabalhos. Nós Te agradecemos pela provisão do céu. Nós Te agradecemos, ó Pai, pela família que nós fazemos parte, a família de irmãos que nós fazemos parte. Nós Te louvamos, ó Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, meu amado. A graça e a paz de Cristo Jesus seja com você nessa noite. Aí onde você está, aí há uma luz brilhando no meio do mundo. Você é a luz de Deus nessa terra. Amém? Eu quero compartilhar hoje com você mais uma lição. Semana passada o pastor Edenilson teve
ministrando a aula aqui para a gente sobre a função da alma, ou as funções da alma, melhor dizendo, e nós aprendemos muito da parte de Deus. Eu gostaria só de dar uma recapitulada sobre tudo que nós aprendemos durante hoje é a quarta aula, essas 4 aulas, essas 3 aulas e o que nós vamos falar hoje. Nós aprendemos durante essas 3 aulas que uma necessidade que nós temos de saber a diferença entre alma e espírito. João, porque é tão importante eu, crente no Senhor Jesus Cristo, saber a diferença entre alma e espírito. E eu quero te falar, você precisa saber a diferença entre alma e espírito, para que você não seja um crente que ande pela alma, um crente almático. A alma é importante, mas quem deve governar a nossa vida é o Espírito de Deus. Assim a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, ele diz que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. A nossa diferença para as pessoas que estão no mundo nós somos guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em minha vida. E por que eu preciso saber o que é alma e o que é espírito? Porque se eu tenho o Espírito de Deus habitando no meu espírito, eu preciso ser governado por Ele, para que eu não seja uma pessoa que rapidamente desista, retroceda ou procrastine, mas que eu seja uma pessoa prevalecente na obra que me foi confiada. Outra coisa que nós precisamos saber, que só dá para adorar a Deus no Espírito. Nós aprendemos que o Senhor Jesus, Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Os que adoram em verdade, eles adoram em Espírito, e não no nível da alma. Quando nós adoramos ao Senhor em Espírito, a nossa alma ela é quebrantada, e há uma manifestação no nosso corpo. Também nós só podemos servir a Deus no nível do Espírito, e não da alma, porque senão logo nós vamos desistir. Eu preciso que você entenda isso, amado, para que então você possa cumprir o propósito e o chamado de Deus para a sua vida. A segunda coisa que nós aprendemos é que nós somos seres triunos. Assim como Deus, Ele é um ser triuno, nós, a sua imagem, a sua semelhança também somos triuno. Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um Deus, mas ao mesmo tempo são 3, é um ser triuno. Nós também somos espírito, alma e corpo. Nós somos um ser, mas que porém temos 3 características: o espírito, a alma e o corpo. E nós precisamos saber o que é espírito, o que é do espírito, o que é da alma e o que é do corpo, para que então assim nós possamos vencer na nossa jornada cristã. Nós somos uma igreja de vencedores, e a nossa visão é edificar uma igreja de vencedores. E uma igreja de vencedores são um povo que é guiado pelo Espírito de Deus. Veja, a igreja primitiva, ela fez o que fez, ela experimentou do que experimentou, ela abalou o mundo daquela época, simplesmente porque eram guiados pelo Espírito de Deus. Eles não tinham tecnologia, nem talvez tantos recursos, mas eles tinham algo muito poderoso na vida deles que eles preservavam: ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, essa noite você precisa entender: eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu preciso andar pelo Espírito, e o Senhor está fazendo uma obra na minha alma, e o meu corpo vai manifestar essa obra gloriosa que o Senhor está fazendo. Ok? Então nós somos um ser triuno: Espírito, alma e corpo. Ou como na nossa apostila de maturidade no Espírito, volume 1, nesse primeiro módulo chamado Princípios da Revelação da Palavra, ela nos ensina que nós somos um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Geralmente nós até invertemos a ordem, dizemos que nós somos corpo, alma e espírito, mas só que na verdade, quando você conheceu a Cristo Jesus e você aceitou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você agora é nascido do Espírito. Então você não é mais um corpo, alma, um espírito amortecido, agora você é um espírito vivificante, uma alma que está sendo transformada e um corpo que vai ser glorificado em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Então vamos lá. Terceira coisa que nós aprendemos também, recapitulando as aulas passadas, é que
que o Espírito ele possui 3 funções. Ele possui a função da intuição, da consciência e da comunhão. A alma, ela também possui 3 funções básicas, que é a mente, a vontade e a emoção. E hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre as funções do Espírito. Nós vamos saber quais são as funções do Espírito. E tem também pelo menos 3 funções básicas, do corpo. Tem pelo menos 3 funções básicas do corpo, que é sensação, locomoção e instinto. Eu quero compartilhar com vocês e me aprofundar com vocês essa noite nessas 3 funções que há no seu corpo. Há um erro que muitas vezes ocorre, porque muitas pessoas acham que, porque eu nasci agora do Espírito, eu nasci no Espírito, eu sou um ser espiritual, eles anulam agora a sua alma e o seu corpo. Deus não anula, Ele não joga fora a tua alma e o teu corpo. Você precisa entender isso essa noite. Deus, Ele transforma a sua alma. Ele usa o seu corpo nessa terra como instrumento da glória e manifestação de Deus. Veja bem, não seria possível comunicar com você hoje se eu não tivesse esse corpo. Eu fui inspirado pelo Espírito e estou sendo direcionado pelo Espírito a ministrar ao seu coração. Eu trouxe o conhecimento, eu conquistei o conhecimento e a transformação da minha alma. Porém, o meu corpo, ele está transmitindo a vocês, agora neste momento, tudo aquilo que está sendo liberado da parte de Deus. Então o meu corpo, ele é um instrumento de manifestação da glória de Deus. E eu queria ler um texto com os amados irmãos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, pegue sua Bíblia, pegue um caderno, uma caneta aí pertinho, você precisa anotar essas coisas, elas vão fazer diferença na sua vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 diz assim: sabemos que quando o nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu feita para nós pelo próprio Deus, e não por mãos humanas. Na tenda terrena, gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova, porque de fato nos vestiremos com o corpo celestial, e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nesta tenda, que é o corpo terreno, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir o nosso corpo novo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Oh, que texto maravilhoso, que pérola, que texto abençoado que o apóstolo Paulo nos deixa. Amado, olha que coisa linda que ele nos ensina. Ele nos ensina que nós vamos ter um corpo glorificado, e que nesse corpo que nós temos aqui na terra, nós vamos gemer, vamos suspirar, sentiremos dor, a nossa carne sentirá a dor, mas haverá um dia que nós receberemos um corpo glorificado, e esse corpo glorificado, ele não sentirá dor, ele não pegará vírus, ele não terá tumor, esse corpo será totalmente glorificado, curado e eterno. Aleluia! Isso é precioso, isso enche meu coração, e eu quero te ensinar uma verdade da parte de Deus essa noite. Essa verdade é muito forte, muito preciosa. Sabe, nós temos vivido dias de caos, dias de dificuldade, dias que muitos irmãos até têm desanimado, por ver a situação do mundo dessa maneira, essa situação caótica, essa situação de pandemia, de morte, de pessoas, familiares, amigos sendo entubados, alguns levados à UTI, alguns assim como eu, até perdendo entes queridos. E eu quero te trazer uma revelação do céu para a sua vida essa noite. Uma revelação que vai tirar de dentro do seu coração, da sua alma, toda a dor por causa das percas,
vai tirar todo o medo por causa da enfermidade. Eu vou te ensinar um princípio da parte de Deus. Quando Deus cria o homem, segundo a sua imagem e semelhança, Ele faz o homem espírito, alma e corpo. Ele faz o homem com as suas próprias mãos, e depois Ele sopra o fôlego de vida no homem. Depois Ele pega o homem, coloca um sono profundo no homem, e do homem Ele tira a costela, e da costela faz a mulher. E ali começa a humanidade. E Ele dá uma ordem para a humanidade, Ele dá uma ordem para o homem e para a mulher. E a ordem que Deus dá para eles em Gênesis capítulo 2, 15 e 17, diz: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Presta atenção. A Bíblia nos ensina que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia nos ensina que a palavra dele não tem curva, que a palavra dele não é torta, que a palavra dele não é corrompida, mas que a palavra dele permanece para todo sempre. E quando Deus fala para o homem, para a mulher, se caso você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer, Ele disse uma verdade. Ele não podia voltar atrás com a sua palavra. E o que acontece depois, nós lemos posteriormente, que o homem e a mulher são persuadidos pela serpente, que na verdade era Satanás, e eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E porque eles comem, a morte entra. Eles não morrem instantaneamente, não cai um raio sobre eles, eles não definham e morrem. Mas agora o homem no seu corpo, na sua natureza, na carne, esse homem, ele tem prazo de validade. Na sua carne agora, esse homem tem tempo de duração. Agora, o homem não vai viver mais eternamente como Deus tinha programado. Agora, depois do conhecimento do bem e do mal, da queda, do pecado, ele agora tem prazo de validade. Alguns vivem mais, outros menos, mas nenhum homem, na sua própria carne, nessa carne, vive eternamente. Então, Deus precisava restaurar o seu propósito eterno. Então Deus pega o seu filho unigênito, puro, santo, imaculado, perfeito, que nunca desobedeceu, manso e humilde de todo o coração, e coloca nele carne. E esse Cristo, Messias, ele se faz carne, e ele vence os pecados, e ele sofre a morte, e a morte de cruz. Veja o tanto que é importante o corpo. A carne, pela carne veio a morte, mas também o Cristo se fez carne para que fosse liberado a vida. Oh, isso é poderoso. E aí Cristo diz assim, João 11, 25, Jesus diz assim, presta bem atenção no que Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Presta atenção. Algumas pessoas pegam esse texto que, como se ele estivesse falando de Lázaro, porque ele ia ressuscitar depois Lázaro. Mas ele não está falando de Lázaro, ele está falando da vida eterna daqueles que creem em Cristo. Por mais que esse corpo, que tem prazo de validade, pereça, volte ao pó, o meu espírito, a minha alma vão viver eternamente, e eu receberei um corpo glorificado. Mas eu queria trazer um pouco de refrigério para a tua alma neste momento. As pessoas que nós estamos perdendo, que estão em Cristo Jesus, elas não estão lá a 7 palmos do chão. Elas não estão lá numa sepultura. Elas não estão lá debaixo da terra. Elas estão descansando no seio do pai Abraão. Elas estão esperando a ressurreição do último dia, e elas receberão um corpo glorificado. Elas não morrem. A morte não pode nos deter, porque
porque nós temos vida eterna. Se você precisa acreditar nisso. Muitas vezes nós achamos que quando perdemos esse corpo acabou tudo, mas na verdade só é o começo. Nós estamos apenas começando. Aí na sua casa, você que está na sua casa agora, você erga a sua mão mais alto que você puder e diga assim: eu vou viver eternamente. Aleluia! Diga: eu vou viver eternamente. Aleluia! Porque é o que você vai. É Jesus quem diz. É o Cristo, Filho do Deus vivo, quem diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem está falando? Ainda que a carne pereça, o espírito e a alma permanecem eternamente, junto com o corpo glorificado. Oh, aleluia! E qual é a necessidade então, João, de eu saber desenvolver o meu corpo aqui nessa terra? Deixa eu falar. No início da aula, eu disse que através desse corpo eu consigo me expressar, eu consigo me comunicar aquilo que está dentro. Através do meu corpo eu consigo falar. Através do meu corpo eu tenho sensação, olfato, paladar, audição e tato. Eu consigo me comunicar com as pessoas. Eu consigo me locomover. Eu consigo ter instintos através deste corpo. É claro, com a queda de Adão, o meu corpo foi ensinado a viver de uma maneira depravada. O meu corpo foi ensinado a viver de uma maneira caída. Mas você precisa acreditar em mim. O seu corpo, nesse tempo, será instrumento da glória de Deus. Creia. Você pode usar o seu corpo para servir a Deus. E essa noite nós vamos compartilhar isso. Sabe, você pode usar o seu corpo como instrumento da glória de Deus. Quando você dá um abraço em alguém, você pode usar o seu corpo como instrumento da glória de Deus. Quando você dá a mão para aquele que está caído se levantar, você pode usar o seu corpo como instrumento da glória de Deus. Quando você fala para alguém: ei, Jesus te ama, há uma promessa a ser cumprida na tua vida, se reina Cristo Jesus e todas as coisas se farão novas. Você pode servir a Deus com o seu corpo. Nós só precisamos saber como. E eu quero falar sobre essas 3 funções do corpo. A primeira função é a sensação. Essa sensação, ela disponibiliza o olfato, o paladar, a audição, o tato. Nós conseguimos ter os sentidos através da sensação. O Senhor fez a sensação no corpo do homem para que ele pudesse desfrutar. Para que quando ele fosse se alimentar, ele falasse: nossa, que delícia isso. Ele pudesse sentir o gosto. Para que quando ele acordasse de manhã naquele belo jardim, ele pudesse sentir o cheiro das flores. Para que ele pudesse visualizar aquela paisagem dos rios que cortavam o jardim. A aurora. Para que ele pudesse ver a glória de Deus, para que ele pudesse acariciar a sua esposa. Mas, através do pecado, da queda, nós temos que vigiar com aquilo que Deus fez no início para algo bom. O pecado desvia isso. E fomos corrompidos na queda. Por isso precisamos vigiar. Jesus diz uma certa vez ao seu povo, aos discípulos, e diz assim, em Mateus capítulo 6, versículo 23: mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. Olha que interessante. Os olhos, já ouviu essa frase? Os olhos são a porta da alma. Porque quando você olha, penetra no seu consciente, na tua alma, que pode prejudicar até o teu espírito. Então veja bem, Davi, o rei Davi, ele via, ele não era cego, mas por um momento ele deixou de vigiar. E quando ele deixou de vigiar, ele olhou Betseba tomando banho, e ele, em vez de desviar o seu olhar e olhar para outras coisas, aquele olhar penetrou na tua alma, que fez haver queda na vida de Davi. Então,
os nossos sentidos hoje, eles precisam ser disciplinados, para que então eles sejam um instrumento da glória de Deus, não um instrumento para a minha queda. Por isso você precisa vigiar os seus olhos, vigiar o seu coração, vigiar as suas mãos, a sua boca, para que então nossa alma não seja corrompida, porque ela está num processo de transformação. E isso não trave o propósito de Deus em nossas vidas. Segundo ponto, que a segunda função é a função da locomoção. Isso aí é muito simples. Nós temos a capacidade de sair da onde nós estamos e ir para o outro lugar. O se locomover fala de eu ter contato com os outros seres da minha espécie, fala de eu ter relacionamento. Era o que Deus tinha feito para que eu pudesse desfrutar de toda a criação por toda parte deste mundo, para que eu pudesse agregar, somar, conhecer. Mas quando entrou o pecado, essa locomoção foi transformada em ambição, sobre um desejo desenfreado de dominar sobre os seus semelhantes. Em vez agora de contemplar, de desfrutar, agora eu quero tudo para mim, para o eu. Eu quero, e dessa maneira foi gerado diversas guerras, por um pedaço de terreno, porque você é proibido de andar por aqui, mas antes Deus tinha feito tudo para todos, e nós devemos vigiar com isso, para que essa ambição não tome conta do nosso coração. Terceira função do corpo, terceira função do corpo, o instinto. O instinto, ele tem três pontos nele que eu precisava falar. Esse instinto que nós temos, ele é um instinto para sobrevivência, é um instinto para defesa, e também temos o instinto sexual. Tudo que Deus fez é perfeito, é bom, é agradável, é lindo, é precioso. Mas quando houve a queda, houve corrupção, o homem foi corrompido. Primeiro instinto, o instinto de sobrevivência, quando Deus fez, foi para que o homem conseguisse resistir a uma adversidade que estivesse naquele momento, para que o homem pudesse desenvolver, para que o homem pudesse produzir. O instinto de sobrevivência fez o homem produzir o fogo. O instinto de sobrevivência fez o homem produzir ferramentas. O instinto de sobrevivência fez tudo isso. Mas, com a queda, o instinto de sobrevivência, que fala sobre a necessidade também de comer, de beber, sobre as nossas necessidades básicas, esse instinto de sobrevivência fez com que o homem também fosse glutão e beberrão. Ele não tem necessidade, mas eu detesto aquele ditado assim, que diz assim: o crente não bebe, mas come. É um glutão que está falando. Nós não temos necessidade nem de comer muito, nem de beber muito. Aí você olha e fala: olha você, né? Mas nós estamos num processo no nosso corpo, uma transformação. Então, nós temos que levar o nosso corpo a ser disciplinado, para que a glutonaria, nem a bebedice, ocorra em nós. A segunda parte do instinto segunda característica do instinto é sobre a defesa. Deus dá a defesa para que o homem consiga sobreviver, para que ele consiga sair de uma situação, mas para que ele pudesse caçar, comer, se alimentar, mas o homem transformou isso em brigas, em facções, em ódio, em agressões. O instinto sexual, que é a terceira fase do instinto, fala que Deus nos deu naturalmente no nosso corpo para desfrute, para prazer, mas além de tudo para procriação, para multiplicação, para expansão, para que nós se multiplicássemos pela terra. E que o homem fez com esse instinto sexual, que o pecado fez com o homem.
O que fez? Fez fazer o adultério, a fornicação, a prostituição, a infertilidade. Tudo isso entrou devido à queda. Agora, eu sei que a tendência do meu corpo é para o lado ruim, do pecaminoso, da queda. Então o Senhor Jesus, através da sua palavra, Ele nos ensina que nós precisamos, presta bem atenção disso, escreve se você tiver algo aí, nós precisamos disciplinar o nosso corpo. Nós precisamos ter a disciplina do corpo. O nosso corpo, ele necessariamente tem que ser disciplinado, porque se ele não for disciplinado, ele toda hora vai pender para a sua vontade, para a vontade da natureza caída, para o que é da sua natureza. Veja, em Cristo Jesus eu nasci de novo, meu espírito foi vivificado, mas minha alma está no processo de transformação, e esse corpo, enquanto eu estiver na terra, ele tem que ser ferramenta da glória de Deus. E para que ele seja ferramenta da glória de Deus, eu preciso trabalhar a disciplina dele. E disciplinar o corpo fala de fazer coisas contrárias à vontade dele. Fala de eu, como diz o apóstolo Paulo, eu vou ler daqui a pouco, esmurrar o meu próprio corpo. Calma, amado. Não como nós vemos em algumas séries, que eles se martirizavam, pegavam o chicote e batiam em si próprio, para falar que eles estavam disciplinando o seu corpo. Não é assim. Ser disciplinado no nosso corpo é deixar de fazer aquilo que a natureza caída deseja. Presta atenção no que Jesus diz em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 28. Mateus capítulo 5, 28 diz assim: eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça, já cometeu adultério com ela, em seu coração. Uau! Romanos 12, 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus. Olha que Paulo fala, entregue o seu corpo a Deus. Presta atenção, Paulo não está falando com pessoas não crentes, Paulo está falando com os irmãos de Roma, e Paulo está dizendo, irmãos, quer dizer, nascidos do Espírito, vocês que foram batizados, vocês que agora também são filhos do Deus vivo, do Abba Pai, vocês, eu suplico, imagine Paulo falando, eu suplico, pelo amor de Deus, não anda segundo a carne, mas entregue a sua carne, entregue o seu corpo a Deus. Depois ele diz, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Aleluia! Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Nossa! Oh Jesus! Entregando seu corpo a Deus, para o meu corpo ser um sacrifício vivo a Deus. O Senhor considera isso agradável. 1 Coríntios capítulo 9, no verso 27, o apóstolo Paulo também, ele que nos ensina doutrinas preciosas que nós usamos até hoje, ele diz assim, ele está falando dele agora: disciplino o meu corpo como um atleta, pelo meu histórico de atleta, né? treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. E aí eu tenho que falar um pouco sobre isso, eu tenho que gastar um tempo nisso, irmãos. A obra de Satanás, ela sempre vai começar de fora, de uma maneira exterior para dentro. A obra de Cristo começa de dentro para fora. O diabo, ele sempre vai tentar deslumbrar você aqui fora, para que dentro seja corrompido. Amado, por isso que Jesus nos orienta. Aquele que já olha com má intenção a uma mulher, com desejo sexual, perverso, esse já cometeu adultério em seu coração.
Por isso que os meus olhos, eles precisam ser purificados pela disciplina do meu corpo. Para que quando eu olhar uma pessoa, aquilo não venha proporcionar em mim um desejo perverso, mas venha proporcionar em mim um sentimento de compaixão, de amor pelo próximo. Mas para eu chegar a essa tal altura, eu preciso disciplinar o meu corpo a isso. E o interessante é que Paulo fala que nós temos que entregar então o nosso corpo a Deus. É dizer, Deus, purifica os meus olhos, para que Ele pare de ver a maldade, para que Ele pare de ver a perversidade. Purifica os meus lábios, para que cesse toda murmuração, reclamação, ódio. Senhor, purifica as minhas mãos, para que eu tenha as mãos limpas. Purifica os meus pés, para que eles vão para lugares corretos. Sabe? Você pedir a Deus para que o seu corpo seja disciplinado, transformado, seja agora levado, guiado pelo Espírito. O diabo, ele sempre vai colocar algo que nós sempre chamamos de proposta. Ele fez com o Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele estava disciplinando o seu corpo, e ele foi ao deserto fazer isso, jejuar, por 40 dias e por 40 noites, orando e jejuando. E essa é a maneira que Jesus nos ensina como disciplinar o corpo. E quando ele está nesse processo, Satanás aparece e tenta Jesus. Você está com fome? Transforma essas pedras em pães. Veja, você tem poder para isso, você pode fazer isso. Fez tentar Jesus ver com seus olhos naturais, ter desejo pela comida. Eu não posso ser leviano. Jesus com certeza estava com fome, porque ele era natureza humana também, ele tinha humanidade. Mas Jesus resistiu ao diabo. Tem uma palavra do apóstolo Tiago que diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Toda vez que o diabo te oferece algo, que ele lança uma proposta, resiste ele, então ele vai fugir de você. Mas se toda vez que você olha para uma pessoa, há uma perversidade no seu coração e você alimenta isso, você não vai conseguir vencê-lo. Agora, quando você então disciplinar o seu corpo e falar, isso não pertence a mim, isso não faz parte de mim, isso é da natureza de Adão, eu possuo a natureza de Cristo, isso já não combina com a minha vida, eu rejeito o nome de Jesus. O nosso corpo vai sendo doutrinado, disciplinado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, o que me chama a atenção na vida do apóstolo Paulo é que ele fala assim: eu treino o meu corpo para fazer o que deve, de modo, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não seja desqualificado. Ele diz sobre desqualificação. Paulo diz que aquele que não disciplina o seu corpo, ele vai entrar por um processo e vai ser desqualificado. Paulo aqui está falando sobre ser vencedor. Não está falando sobre perca de salvação, mas sobre ser vencedor. Daqueles que vão regozijar com o Senhor depois do tribunal de Cristo. E Paulo, ele fala, eu não quero ser desqualificado, então por isso eu me disciplino meu corpo, eu faço como um atleta que vai para a Olimpíada, eu resisto, eu deixo de lado para fazer a vontade de Deus, conforme eu ensino e eu prego, para que eu não seja desqualificado. Uau! Ele fala, eu tenho que viver aquilo que eu prego. Eu não posso ser displicente. Minha vida tem que ser condizente com aquilo que eu falo. Amém, amado? Então, há uma necessidade de disciplinarmos o nosso corpo. Eu quero falar sobre algumas implicações práticas da dimensão tríplice do homem, do ser triuno. E a primeira implicação é: o espírito deve ser exercitado. Como que eu exercito o espírito? Nós aprendemos há 2 aulas atrás, mas eu vou trazer de novo a você. Olha aqui, Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19. Paulo diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando
ao Senhor no vosso coração. Olha que interessante. Paulo aqui traz um ensinamento de como eu exercito o meu espírito. E aí ele diz no versículo 18 que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Depois ele diz no versículo 19 como nós somos cheios do Espírito Santo. Nós somos cheios do Espírito Santo falando entre nós salmos, lendo a Bíblia, confessando a palavra, cantando hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, com o coração aberto. E aí o meu espírito vai ser cheio. Também em 1 Coríntios, Paulo diz que nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos edificamos a nós mesmos falando em línguas. São hábitos que nós precisamos ter para exercitar o nosso espírito. Segunda aplicação a nossa alma deve ser transformada. Presta atenção, o seu espírito está pronto, já foi pronto em Cristo. Quando você entregou sua vida a Cristo, o seu espírito foi habitado pelo Espírito de Deus. Mas sua alma está num processo de transformação no presente. Muitas coisas você já venceu, você já não é igual, nem pensar o que você era. Mas tem muita coisa para vencer ainda, eu sei, eu também tenho. Isso é um processo. E na hora que nossa alma estiver totalmente pronta, transformada, o Senhor nos levará para Ele. E Ele diz assim, em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O original é alma. Transformai-vos. O original dessa palavra transformai-vos é metanoia, mudança de mentalidade. Então, a sua alma, ela vai sendo transformada, e ela vai se tornando diferente ao curso deste mundo. Mas o seu corpo, como eu disse, meu amado, ele necessariamente precisa passar pelo processo da disciplina. Seu espírito está pronto, e ele precisa ser exercitado todos os dias, para que a sua alma penda para o lado do espírito, seja governado pelo teu espírito. E para que tua carne, teu corpo, precisa ser disciplinado, ele deve ser disciplinado. Agora, com relação ao tempo da nossa salvação, podemos dizer que, com esse tempo da nossa vida de salvação, o nosso espírito foi regenerado no passado, a nossa alma está sendo transformada no presente, e o nosso corpo será glorificado no futuro. Como eu disse, esse corpo aqui que nós temos, ele vai voltar ao pó, mas nós receberemos um corpo glorificado. Amado, eu vou receber um corpo novinho em folha, e ele não vai ser gordo. Vai ser um corpo zerado, trincadão. Brincadeira, amado. Mas com esse corpo que eu tenho aqui, ele precisa, esse corpo terreno, da terra, ele vai ficar na terra. Você vai receber um corpo para a nova Jerusalém, para o novo céu, para a nova terra. Por isso, o que fica quando um irmão nosso parte, não é sua alma, não é seu espírito. Ele já está recebendo um corpo glorificado. O que fica é matéria, que vai se desfazer e virar pó. Agora, durante esse período que eu estou aqui na terra, esse momento que Deus nos concedeu para fazer a sua obra maravilhosa, nós precisamos usar o nosso corpo como canal de manifestação do reino de Deus sobre a terra, governado pelo Espírito. Nossa alma transformada, recebendo as direções do Espírito Santo, e o nosso corpo verbalizando aquilo que o nosso Espírito está dizendo. É interessante que Jesus diz: vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, ou estar pronto em outras traduções, mas a carne é fraca. Olha o ensinamento precioso de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz: vigie e ore. Ele fala, é para orar, mas vigia primeiro. Por que ele está falando para vigiar? Para você não olhar o que não deve, para você não falar o que não deve, para você não tocar o que não deve,
para você não fazer aquilo que é profano ao Senhor. Você se volte para a oração, para clamor, para a santificação que há em Deus. Então, meu amado irmão, há um ensinamento de Jesus para carne fraca ser vencida pelo Espírito forte. A sua carne fraca precisa ser vencida pelo teu Espírito forte. E como eu faço isso? Se enchendo. Voltando-se a Jesus. Se enchendo da glória, da presença do Espírito Santo, tendo tempo de relacionamento com Ele. Não há vida cristã sem relacionamento, amado. Não há manifestação sem secreto. Eu aprendi muito com um grande homem de Deus na minha vida, instrumento de Jesus Cristo, de salvação na minha vida, de transformação. E foi a época que eu mais cresci, que foi o pastor Sérgio. E ele sempre me ensinou, da maneira dele, com simplicidade, mas com muita sabedoria, que era necessário que eu orasse mais e fosse guiado menos pelas minhas vontades. No início da minha infantilidade na fé, eu achava não há necessidade de orar tanto, não há necessidade de jejuar tanto, mas eu estava esmurrando minha própria carne, fazendo como um atleta que agora, esse ano, vai ter a Olimpíada daqui a pouco lá em Tóquio. E milhares de atletas já estão se preparando há muitos anos. Alguns que vão disputar pela primeira vez a Olimpíada. E sabe, esses atletas, eles passam por vários processos. Desde a infância, a sua mente é trabalhada para aqueles poucos segundos que ele vai participar daquela prova. Daqueles poucos minutos que ele vai participar daquela prova. Para passar um pequeno momento de glória naquele pódio, para representar o seu país. Nós somos os atletas de Cristo. Nós queremos representar a nossa pátria aqui na terra, por uma eternidade de glória com Deus. Aqueles atletas naturais aqui da terra, que vão na Olimpíada de Tóquio, eles deixaram de ir para festas, deixaram de comer comidas que desejavam, deixaram de acordar tarde, deixaram de fazer coisas que gostariam para cumprir o propósito que eles desejavam. Da mesma maneira, nós que estamos em Cristo Jesus, para viver a vontade de Deus, vamos ter que abdicar da vontade da carne, dos desejos da carne, para fazer a vontade de Deus. Aleluia! Para que o espírito seja forte e a carne seja fraca. Com relação, nós já estamos quase encerrando, nós temos alguns minutinhos. Com relação ao propósito de Deus, podemos comparar. Com relação ao propósito de Deus, podemos comparar que o corpo aponta para o Egito. É uma comparação que nós sempre fazemos. O corpo, ele aponta para o Egito. Ele gosta de comer as cebolas do Egito. Ele gosta de estar com o faraó. Ele gosta de estar pisando em barro, fazendo bloco para os egípcios. Ele ama aquele ambiente de escravidão. Ele ama aquele ambiente de estar no domínio de faraó. Aí existe um processo na nossa vida. Quando nós cremos em Jesus, vem o libertador, que nos tira lá do Egito e nos leva pela água do batismo do Mar Vermelho até a transformação da alma, que é passar pelo deserto. Agora eu vou te ensinar uma coisa. Sabe por que o crente não pode andar pela alma? Porque a alma é um lugar de deserto, de escassez, de falta de alimento. Não é um lugar muito bom de sofrimento. Mas quando você passa pelo deserto para a transformação da tua alma, você vai ver provisão de Deus. A rocha vai te seguir, vai te dar água todos os dias. Você vai ser guiado pela nuvem. Você vai receber provisão, não vai faltar roupa nem sandália. Vai vir comida dos céus todos os dias para você. Sabe? Vai ter manifestação da glória de Deus. Você vai vencer os seus inimigos da alma no deserto. Mas quando você chegar em Canaã, que é a vida do Espírito, Deus fez uma promessa a Moisés. Ele disse: Moisés, lá na sarça, ele disse assim: eu vou te levar para um lugar que emana leite e mel. E leite e mel,
aponta para únicos 2 alimentos de origem animal, que não vem da morte deles. A abelha não morre para produzir o mel, e a vaca também não morre para produzir o leite. Então o que Deus estava falando para Moisés? Eu vou te levar para uma terra, e nessa terra não vai haver mais morte. O Senhor nos está levando para essa terra, Canaã. Não fique olhando, voltando os seus olhos para o Egito. Não deixe a sua alma voltar os olhos para o Egito. Entenda o processo que você está passando. Talvez realmente você esteja passando por um tempo de seca, por um tempo de dificuldade, por um tempo de sofrimento. Mas eu quero te dizer essa noite, há um tempo que vai chegar na tua vida chamando Canaã, e lá haverá provisão do céu. Todo o tempo não haverá mais morte, mas vida para sempre. Canaã é onde Deus está te levando hoje, a uma vida guiada pelo Espírito. Amém, amado? Uma vida de maturidade. E para encerrar essa aula, nós podemos dizer, com respeito à habitação de Deus, que o corpo aponta para o átrio. Eu não sei se todos aqui estão ambientados com o ambiente do tabernáculo, com o lugar do tabernáculo. Eu até deveria ter trago aqui a foto do tabernáculo, mas o tabernáculo, ele era um lugar grande e ele tinha 3 dimensões. Uma dimensão era o átrio, outra dimensão o lugar santo, e a outra dimensão era o santo do santo. O átrio é onde as pessoas levavam seus sacrifícios. O lugar santo é onde o sacerdote entrava. Mas o santo do santo é onde estava a presença do Deus vivo na arca da aliança, aonde havia um maná escondido e a vara de Arão que ela florescia sem estar ligada em árvore nenhuma. Olha que coisa gloriosa. E aí nós entendemos que o corpo, nosso corpo, ele aponta para o átrio, ele aponta para um lugar externo, ele aponta para um lugar fora, que é necessário sacrifício, mas o lugar santo, ele aponta para o meio, um lugar de transição, de passagem, que é a nossa alma. Mas existe um lugar chamado Santo Santo, que é onde a presença do Espírito Santo está, onde a presença de Deus está, na arca. E esse lugar Santo Santo é o seu Espírito. E é nesse lugar que Deus quer ter comunhão com você. Eu quero encerrar essa aula com um versículo que está em Hebreus. Eu gostaria muito que você abrisse sua Bíblia. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e o versículo 20. Eu queria que você abrisse esse texto. Hebreus 10, 19 e o 20. Diz assim a palavra de Deus: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Oh, aleluia! Através do sangue de Cristo Jesus, meu amado, hoje, nessa noite, você pode ter um contato com o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus disse, está consumado, o véu foi rasgado de alto até embaixo, e você agora tem livre acesso ao Espírito Santo de Deus. Essa noite, se quiser ser tocado pelo Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ter sua alma transformada, e entrar no processo de disciplina do teu corpo, diário, eu te convido para você se colocar de pé agora neste momento. Se coloca de pé aí na sua casa. Ou se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. O interessante agora é você voltar-se ao Senhor Deus. Voltar-se ao Senhor Jesus. Eu queria com você agora encher o nosso coração. Durante 2 minutinhos, nós vamos encher o nosso coração da presença daquele que é glorioso, daquele que é santo, daquele que vive e reina para todo sempre. Seu espírito será forte, é forte. A tua alma está sendo transformada e o teu corpo será disciplinado neste tempo. Feche seus olhos onde você estiver. Ligue o seu pensamento no Senhor Jesus agora. Ligue na presença dEle, ligue na presença do Altíssimo.
Feche seus olhos. Feche seus olhos. Oh Espírito Santo, nessa noite nós queremos mais de Ti. Nós queremos ser cheios da Tua presença. Nós queremos ser cheios da Tua majestade. Nós não queremos estar no ato, nem tão somente no lugar santo, mas nós queremos estar contigo no lugar santo dos santos. Ó Pai, no lugar onde Tua presença se manifesta, no lugar onde Teu Espírito manifesta. Ó Jesus, sobre cada irmão, em cada casa, em cada lar, neste lugar agora, enche-nos Espírito. Enche-nos Espírito de Deus. Enche-nos Espírito de Deus. Oh, isso, meu amado, desenvolva o Teu Espírito agora. Deixe ele fluir. Você não precisa de mais nada, só na presença do glorioso. O véu foi rasgado. Tem revelação disso. Não existe nada que possa te separar agora da presença de Deus. Nem os seus pecados, nem as suas falhas, nem as suas imperfeições. O véu foi rasgado, você pode ter acesso agora. Somente abra o seu coração, abra a sua boca e deixa o Rei da Glória se manifestar na tua vida. Deixa a presença dele encher você agora. Deixa a presença dele encher o seu coração nessa hora. Oh, aleluia. Oh, rabababaxerere baralabax. Oh, aleluia. E nesse processo, amado, o teu espírito vai sendo fortalecido, fortificado, inabalável. A tua alma entra no processo de quebrantamento, de humilhação, e ela é transformada pelo Espírito. E o teu corpo já não serve mais a natureza caída, mas serve agora as direções do Espírito Santo. Oh, é por isso que nós devemos nos encher da presença dEle. Se enche da presença dEle. Deixa Ele ministrar algo no seu coração agora. Oh, oh, aleluia, aleluia. O Rei da Glória está aqui neste lugar, está na sua casa. O Rei da Glória. O Rei da Glória, aleluia, aleluia, aleluia. Amado, nós vamos ficar por aqui, mas eu queria te convidar esses dias para que você saia de um ambiente de comodismo, de um conforto natural, e vai para um ambiente secreto, de intimidade, de relacionamento. Eu quero te desafiar. Semana que vem, o pastor Edmundo vai estar ministrando esse curso, e você já vai ter rompido, teu espírito vai ter sido fortificado, a tua alma vai estar caminhando num caminho de transformação, e você vai conseguir disciplinar o teu corpo. Por isso, meu amado, nesse inteirinho tempo, flua na presença do Espírito Santo. Deixa Ele encher o seu coração. Deixa Ele transformar a tua natureza. Amém? Irmãos, fiquem na graça e na paz de Cristo Jesus. Se caso vocês tiverem alguma pergunta, podem me mandar no meu número, podem mandar na página da igreja, nós estaremos respondendo. Amém? Fiquem na graça e na paz. Uma ótima semana.